O ser humano é um animal homeotérmico, ou seja, precisa manter a temperatura do corpo constante para que o organismo funcione corretamente. Durante a prática de exercício físico, os músculos produzem energia através da contração muscular e, com isso, a temperatura interna do corpo tende a aumentar. Para que esse aumento não prejudique o funcionamento do organismo, a transpiração é um mecanismo de termorregulação que atua durante a prática de exercício físico. A liberação do suor através das glândulas sudoríparas resfria o corpo por meio da evaporação. Daí, a importância de beber água durante atividades físicas para repor as perdas. Considerando que a evaporação do suor na pele dissipa 750 watts de potência, podemos afirmar que a quantidade de água que uma pessoa deva beber para compensar as perdas por evaporação do suor em 1 hora de atividade física ininterrupta tem que ser igual a qual dessas opções aqui, todas elas em litro, tá bom? Então, essa questão do PSC, segunda etapa, nós precisamos encontrar um volume de água que deve ser ingerido por uma pessoa para compensar a perda, né, dessa água do corpo da pessoa através do suor, da evaporação, tá bom? Do suor. Bom, como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Primeiro, eu destaquei aqui algumas informações que vêm no início da prova de física. Elas serão relevantes aqui para a nossa análise, tá bom? Primeiro, eu destaquei essa grandeza física aqui, chamada de densidade. Então, no início da prova de física, PSC segunda etapa, veio essa informação aqui para gente. Essa aqui é a densidade da água, beleza? Então anota aí que ela é uma informação bem importante. Ela está em quilograma por metro cúbico, perfeito? Outra informação fornecida foi o calor específico da água. Essa informação para essa questão não vai ser útil, então nem vou colocar o nome dela aqui. E por fim, nessa prova do PSC2, veio aí a informação do calor latente de vaporização, tá bom? Então aqui, essa informação é o calor latente. Calor latente de quê? De vaporização. Vou anotar aqui para vocês. Vaporização. Calor latente de vaporização da água, tá bom? Qual que é a unidade que ele foi fornecido aí na prova? Kilojoule por quilograma, tá bem? Então essas são as informações no início da prova de física e agora a gente vai construir a solução para esse probleminha. Bom, uma coisa que a gente já verificou e ficou bastante claro, né, no final da nossa leitura, é o objetivo do problema. Nós precisamos encontrar aqui nessa questão, nesse problema, um volume de água. Esse é o nosso objetivo, encontrar um volume de água que deve ser ingerida para compensar a perda, né, de água pela evaporação do suor, beleza? Então, nosso objetivo é encontrar, professor, um volume. E esse volume deve ser dado na unidade, com a unidade litro, beleza? Ok, bora lá para informações fornecidas durante o texto da questão. Durante a leitura, nós verificamos que a potência com que será dissipado essa quantidade de suor será uma potência de 750 watts, perfeito? E a atividade que a pessoa irá realizar irá acontecer num certo intervalo de tempo que será de 1 hora. Aí aqui a gente já precisa ligar o alerta para as unidades. Primeiro, o watts você deve lembrar, a definição dele é a seguinte, ó. Toda vez que a gente está trabalhando com watts de potência, nós devemos lembrar que a definição de watt é joule sobre segundo, tá legal? Não podemos esquecer nunca disso. Se nós estamos trabalhando com um problema e a potência está em watt, é porque a energia precisa estar em joule e o tempo precisa estar em segundo. E aqui, ó, esse tempo está em hora. Não podemos utilizar a unidade de hora. Então vamos ter que levar a unidade de hora para quê? Para segundo. Beleza? Então bora lá, bora fazer essa conversão aqui logo. 1 hora, todos nós sabemos que
possui 60 minutos. Todos nós sabemos também que cada 1 minuto possui quantos segundos? Possui 60 segundos. Dessa forma bem aqui. Ou seja, 1 hora tem quantos segundos? 1 vezes 60 vezes 60. Se tu fizer essa continha aqui, tu vai encontrar então que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então nós temos duas informações aqui fornecidas. Quais são elas, professor? Mais uma vez, potência e o intervalo de tempo. E qual que é o nosso objetivo? Encontrar um volume de água que deve ser ingerido pela pessoa. Ok, e agora o que nós vamos fazer? Bom, uma vez que nós temos potência, nós temos tempo e queremos encontrar um volume, basicamente nós vamos utilizar o quê? A definição de potência. Potência térmica, tá bom, pessoal? Então vou fazer o seguinte aqui, Deixa eu fazer aqui uma setinha só para indicar a seguinte situação para a gente. Eu vou apagar esse pedaço bem aqui. E aí eu preciso, que vocês lembrem do seguinte aqui, Destacar esse cara, vou puxar ele para cá assim, deixa eu voltar. Puxar ele assim, dessa maneira. Aqui. Beleza. Professor, o que é a potência dentro da física? Não esqueçam, potência dentro da física, no caso aqui dentro desse probleminha que envolve energia térmica, mudança de estado físico, é uma quantidade de calor sobre a variação do tempo, tá bem? Então a potência, a definição física de potência, que será muito útil aqui nessa questão para a gente, é a quantidade de calor sobre uma variação de tempo, sobre um intervalo de tempo. Aí fiquem alertos no seguinte, quem que vai ser, professor, essa quantidade de calor? Quando a gente estuda termologia, a gente aprende que a quantidade de calor pode aparecer de duas modalidades, É a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Nesse caso, essa quantidade de calor aqui vai ser um calor latente. Tá bom, pessoal? Professor, por que vai ser um calor latente? Por que não é um calor sensível? Porque durante a leitura do enunciado da questão, nós vimos que a quantidade de água que a pessoa irá perder se dará através do processo de evaporação. Tá legal? E evaporação, ela representa o quê? Ela representa uma mudança de estado físico. Tá beleza? Então essa quantidade de calor que nós vamos substituir bem aqui, tem que ser uma quantidade de calor latente. Perfeito? Ok, professor, beleza. E como é que a gente calcula a quantidade de calor latente? A quantidade de calor latente será calculada da seguinte maneira. Deixa eu puxar mais uma vez uma setinha para cá. E aí nós vamos ter basicamente isso aqui, O calor latente, ele é calculado dessa maneira aqui, pessoal. Tá mais para cá um pouquinho. Calor latente a gente calcula assim, Quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente, que pode ser de vaporização, pode ser de solidificação, pode ser de fusão. Nesse caso aqui, nessa questão específica, esse calor latente será um calor latente de vaporização, porque essa é a mudança de estado físico que está acontecendo aqui. Perfeito? Ok, professor, beleza. E agora, como é que a gente vai fazer aqui para resolver o probleminha de fato, substituindo os valores? Bom, vamos puxar a equação da potência daqui, para baixo para fazer as devidas substituições. Então vou dar um copiar e colar essa equação, esse quadro bem aqui. Aí vamos lá fazer agora, as devidas substituições numéricas. Nós vamos fazer assim, Primeiro, quanto que é a potência? A potência é de 750 watts. Beleza, professor. Quem que vai ser a quantidade de calor? É a quantidade de calor latente. Então é massa vezes a quantidade de calor latente. Nesse caso, tem que ser calor latente de vaporização. Sobre o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, a gente viu, já fazendo a conversão, que é 3.600 segundos. Aí notem uma coisa aqui que é bem importante. Não foi fornecido para a gente
durante a leitura da questão, a massa de água que irá evaporar. Tá legal? Não foi fornecido essa informação. Porém, nós sabemos que a massa ela pode ser escrita como uma função da densidade. Vocês lembram disso? A massa pode ser escrita como função da densidade. Qual que é a equação da densidade, professor? A densidade ela é escrita assim, ó, densidade volumétrica, né? É massa sobre volume. Aí, olha só uma coisa importante, ó. Aparece bem aqui o nosso objetivo. Nós queremos encontrar um volume, ele apareceu aqui, ó, na equação da densidade. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar esse volume para o primeiro membro multiplicando, vai ficar uma coisa assim, vamos ver se vocês concordam comigo. Vou botar para cá, ó. Vai ficar densidade vezes volume. Isso aqui é igual a massa de água que irá evaporar, tá legal? O suor, no caso aí, né? Então, sabendo disso, eu vou pegar essa informação e vou substituir na minha resolução. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos continuar. 750 de potência igual. Quem que vai ser a massa aqui mesmo? Vai ser densidade vezes volume, aí vezes o calor latente de vaporização, tudo isso sobre 3.600 segundos. Aí, embora agora substituir esses dois valores aqui, pessoal, densidade e o calor latente de vaporização. Isso foi fornecido na questão, está aqui em cima, ó, no início da prova, ó, densidade e aqui o calor latente de vaporização. Então, vamos voltar aqui embaixo, vamos fazer a devida substituição. Isso vai ficar de que maneira, professor? Vai ficar assim, ó, 750 igual, quanto que é a densidade da água? A densidade da água é de 1/10 quilograma por metro cúbico, vezes o volume que a gente quer achar, né, de água que vai evaporar, vezes 2.250 quilojoules por quilograma, que é o calor latente de vaporização. Só que toma cuidado que esse elemento bem aqui, ó, ele está em joule, não em quilojoule, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara bem aqui, ó, o quilojoule, ó, esse K bem aqui é o quilo, né? Prefixo do SI, um múltiplo, né? Quanto que ele vale? Ele vale 10⁻³. Então, ao invés de eu escrever quilojoule, eu vou escrever 10⁻³ joule, tá bom, pessoal? Então, bem aqui embaixo, não pode ficar 2.250. Vai ficar 2.250 multiplicado por 10⁻³. Aí agora esse cara está em joule, esse cara está em joule. Aí as unidades ficam todas ok. Beleza. E aí, tudo isso dividido por quanto? Por 3.600. Aí vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou cancelar esse zero aqui com esse de baixo e vou fazer, né? Claro, vou fazer aqui a junção, a soma, né? A multiplicação dessas duas potências que tem a mesma base, ó. Essa potência e essa potência aqui. Como é que vai ficar, professor, isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vê se tá me acompanhando aí, ó. Vai ficar 750, que será igual a isso aqui vai ficar, botar o traço da fração, né? Vou colocar o volume aqui para frente, tudo é uma multiplicação. Vou colocar o volume aqui para frente. Vou colocar o 225 bem aqui. E multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. 3 mais 3, isso vai resultar em 6. Tudo sobre 360. Vou fazer uma coisa aqui, né? Vou trocar, inverter a posição desse V com 225, tá? É uma multiplicação, tá, gente? Então a ordem não vai alterar aqui a nossa resposta. Eu vou deixar aqui para ficar mais bonitinho. Então vou botar o 225 aqui para frente e o volume aqui no meio. Dessa maneira. Aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou simplificar o 750 com 15 e o 225 com 15. 75 dividido por 15, isso aqui dá... Não, vou dividir por 5, na verdade, fica mais fácil. Vou dividir aqui por 5. Quanto é que dá 750 por 5, 225 por 5? Isso vai ficar assim, pessoal, ó. Vai ficar 750 por 5, 75 por 5 é 15, né? Então, isso aqui vai ficar 150 igual
225 por 5 é 45, né? 45. Então isso vai ficar assim, ó. 45 vezes o volume que a gente quer, vezes 10 elevado à sexta. Beleza? Sobre 360. Aí agora eu vou dividir o 45 por 9 e o 360 por 9. Isso aqui vai ficar igual a quanto, professor? Vai ficar assim, ó. Quanto que é 45 dividido por 9? É 5. E quanto que vai ficar aqui o volume? O volume é que eu quero achar. E aqui eu só faço repetir 10 à sexta. 360 por 9, 36 por 9 é 4. Então aqui vai ficar 40. Aí eu vou simplificar agora por 5, né? Aqui por 5 e esse cara por 5. Ou seja, nós vamos ter uma coisa assim. 150 igual 45 dividido... Não, 5 dividido por 5, bem aqui, vai dar 1, né? Então vai sobrar só o volume vezes 10 à sexta. E 40 dividido por 5 é 8. Então aqui fica 8. Agora eu vou passar o 8 para o outro lado multiplicando. Vai ficar 150 multiplicado por 8 igual ao volume vezes 10 elevado à sexta. 8 vezes 5 é 40, sobe 4. 8 vezes 1 é 8, mais 4 vai dar 12. Repete um zero aqui no final, dá 1.200. Tudo isso dividido, vou passar esse 10 à sexta para o primeiro membro dividindo, tá bom? Então vai ficar 10 elevado à sexta igual ao volume. Só que não esqueçam que durante a retirada dos dados, a unidade que aparece aqui de volume, ó, é o metro cúbico. Então, a nossa resposta final não está em litro. Nossa resposta final, bem aqui, ó, esse volume, ele está, sabe em que, pessoal? Em metro cúbico. Aí nós precisamos fazer agora uma conversão. Vocês precisam lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza? Então, para converter metro cúbico para litro, eu vou precisar fazer uma multiplicação por quanto? Uma multiplicação por 1.000. Tá beleza? Então vai ficar bem assim a nossa continha. 1.200, fazer o traço aqui. Vai ficar 1.200 sobre 10 à sexta multiplicado por 10 à terceira para passar esse metro cúbico para litro. Isso igual ao volume. Bom, aqui eu vou fazer uma divisão de potências de mesma base. Então vou repetir o 1.200 e essa divisão eu vou repetir a base, subtrair os expoentes. 3 menos 6 vai dar menos 3 aqui, ó. Dessa maneira. Esse aqui é o volume que nós estamos atrás. Porém, não tem nenhuma opção com potência de base 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sumir com essa potência de base 10, tá? A vírgula está bem aqui. Eu vou pegar e vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, porque o expoente é menos 3. Então, ao final, eu chego que o volume de água que eu devo beber, ou que a pessoa deve beber em 1 hora ininterrupta de atividade para compensar a perda por evaporação aí do suor, é de 1,2 litros. Tá bom, pessoal? Tá aqui, ó. Esse era o volume que nós estávamos atrás. Vamos voltar lá para verificar se tem essa opção, tá? Cadê? Tá aqui. Então, o nosso gabarito fica como sendo a letra B de bola. Verifiquem se está tudo ok, se essa resolução te ajudou. Eu te convido a deixar um like aí no vídeo para ajudar o professor e vamos pensar em outro problema. Tamo junto, turma boa?